Vamos falar de silêncio. Deixa eu aqui do lado. Você consegue ficar em silêncio? Eu tinha uma séria dificuldade de ficar em silêncio. Porque todo o momento que eu tinha para ficar em silêncio, eu colocava música, eu colocava algum ruído de fundo. Ruído de fundo é aquela coisa que você não tá vendo, você nem tá prestando atenção, mas você coloca só para fazer barulho. Fazia isso direto. E ultimamente, uns 2 anos para trás, eu tenho dado mais valor ao silêncio. E eu vejo poucas pessoas falando disso. E cara, foi algo que foi assim, surreal para mim. Eu nunca tinha pensado em que o simples ato de ficar em silêncio faria com que eu me acalmasse. E eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, uma pessoa muito... Nossa, vamos fazer isso aqui pra ontem, sabe? Eu sei que o último vídeo foi o Pare para Observar as Árvores. Eu falei disso, falei do silêncio. Mas eu queria fazer um vídeo, e não vai ser o último, com esse tema. Silêncio. Por quê? Ficar em silêncio tem diversos pontos específicos, diferentes, que merece um vídeo só para isso, sabe? E hoje eu vou falar sobre ficar em silêncio ao fazer algo. Então você fica em silêncio enquanto você trabalha. E não é só você estar em silêncio, mas o ambiente todo. Por quê? Pô, Miranda, mas eu coloco uma música, tal, vou fazendo, é gostoso. Sim, é maravilhoso. Só que a gente vicia nisso ao ponto de não conseguir ficar sem. Então toda vez que você vai tomar banho com música. Toda vez que você vai lavar uma louça, tem que ter um podcast. Toda vez que você vai trabalhar, você tem que colocar uma música de fundo. Toda vez que você vai estudar, tem que ter uma música. Quando você vai ler, tem que ter uma música. Caiu alguma coisa ali, depois eu vejo. Mas toda vez que você vai fazer algo, tem que ter ou uma música, ou um podcast, ou um vídeo rolando. E por que isso é prejudicial? Porque você inconscientemente está prestando atenção naquilo também, enquanto você está fazendo o que você tem que fazer. Por exemplo, quantas vezes você pegou um livro para ler e você estava lendo e você parou na leitura porque a música que você estava ouvindo não batia com o que você estava lendo? Mas se essa música fosse apenas um ruído de fundo, não teria sentido ela te atrapalhar. Entende? Se essa é uma música que você não está prestando atenção nela, ela está ali só de fundo, por que ela te atrapalha na leitura? Porque você está prestando atenção nela, você só não está consciente dessa atenção, mas você está dividindo o seu foco. O foco da mente humana, ela funciona da seguinte forma: somos ótimos em prestar atenção em uma única coisa, mas nunca é uma coisa só, né? Atualmente nunca é uma coisa só. Então você fazer as coisas em silêncio, lavar uma louça em silêncio, ler em silêncio, tirar um momento, uns 10 minutos para ficar em silêncio e refletir consigo mesmo, pegar um copo de café e aquele tempo do copo de café, de você degustar o café inteiro, você fica em silêncio. Essa prática te salva em muitos níveis. Me salvou em muitos níveis. Então, eu comecei essa prática com o meu sensei de karatê. Eu teve um dia que eu estava no curso lavando louça. Lá do curso eu participei de um curso de japonês onde
Era maravilhoso esse curso, fez parte da minha vida durante muito tempo, onde a gente fazia tudo. Então a gente conseguia cozinhar lá dentro, a gente passava muito tempo lá dentro. E aí, eu lembro de uma noite de comemorações, eu fui lavar a louça. E eu lavei a louça cantarolando. E aí o meu sensei de karatê também fazia esse curso e ele virou assim pra mim e falou assim: tenta fazer isso em silêncio. Tenta fazer isso focando exatamente em uma coisa de cada vez. Quando você lava a louça, você não lava a louça de uma vez. Você lava um item por um item. Então você pega a bucha, coloca sabão na bucha. Eu tenho a mania de colocar umas gotinhas de água na bucha para fazer espuma. Aí eu pego um talher, esfrego aquele talher, passo pro próximo, faço a mesma coisa. Depois de uma certa quantidade eu enxago, separo, organizo e repito o processo. Só que a quantidade de coisas que a gente faz sem perceber, sem estar presente, é gigantesca. Então, nesse dia, eu lembro que eu fiz esse exercício que o sensei falou e eu lembro nitidamente de cada talher que eu tava lavando. E eu lembro de... Assim, eu fiz esse curso durante muitos anos. Dos meus 13 anos até os meus 22. Por aí. E isso aconteceu ali em meados dos meus 19 para 20 anos, né? Então, eu tinha convivência com aqueles talheres, sabe? Eu conhecia os talheres. E quando eu tava lavando, eu lembro de reparar detalhes dos talheres que eu nunca tinha reparado antes. E aí você fala, pô, Miranda, que bobo, né? É muito bobo, mas o fato de eu não ter reparado antes me assustou. Porque eu convivi com aquilo durante muito tempo. E conforme foi passando minha vida, né, as coisas que eu vivi, eu reparei que eu fazia isso com tudo. Então, eram detalhes de pessoas, eram detalhes de coisas que eu tinha, uma bolsa, um eletrônico, um fone... eram detalhes de livros, de cadernos, eram detalhes que eu estava deixando passar. E quando eu vi, esses detalhes se acumularam em coisas enormes que eu não havia percebido. Por quê? Porque eu estava sempre com um ruído. O ruído, ele é um ruído porque ele atrapalha. No caso aqui eu estou falando de ruído sonoro. Mas na nossa sociedade, principalmente aqui em São Paulo, é tudo muito corrido. Eu acho que eu vou falar isso em todos os vídeos. Então, ficar em silêncio um pouco te ajuda a reparar nas coisas. Eu sou professor, tenho muita ideia de aula, tenho muita ideia de projeto, tenho muita solução de problema que eu tive enquanto eu estava em silêncio. Eu atribuí a mim mesmo momentos de silêncio no meu dia. E isso me ajudou muito durante muito tempo. O silêncio, ele te mostra os detalhes da sua vida. Você pode reparar os melhores momentos, os momentos que você mais lembra com maior nitidez, muito provavelmente você estava em silêncio. E você estava observando, você estava contemplando. E aí, acho que não vai ter nenhum vídeo que eu não vou falar de algum livro, né? Pera aí. Tem esse livro aqui, é do Byung-Chul Han, né? É A Sociedade do Cansaço. Esse livro ficou bem famoso no ano passado, mas ele tinha atribuído um conceito que eu não tinha conhecido, ele está bem marcado inclusive, um conceito que até então eu não tinha conhecido, que é o de... fugiu o nome agora. Esse livro me apresentou um conceito que eu até então não conhecia,
que é o de vida contemplativa. Eu tive muita exposição ao conhecimento oriental, né? Professores de karatê, professores de língua japonesa. A cultura oriental, ela é muito contemplativa nesse sentido. E eu percebi que grande parte da minha busca e grande parte do das forças que eu investia na minha vida era para ter uma vida contemplativa, né? E o que é esse conceito de vida contemplativa? É quando você atribui valor às coisas pequenas da sua vida e você tenta efetivamente notá-las. E essa é uma definição minha, tá, gente? Do jeito que eu entendi esse conceito. E você vai dia a dia valorizando essas coisas e aproveitando essas coisas. E eu percebi que eu não conseguia fazer isso sem o silêncio. Hoje em dia, eu consigo notar o ruído sonoro na minha cidade. Há 2 anos atrás, para 3 anos atrás, eu nem notava. Então, o barulho do metrô não era mais um barulho, o barulho do trânsito não era mais um barulho, o barulho da moto cortando o giro era, nossa, pô, faz parte. E tudo isso, uma música muito alta enquanto as pessoas estão tentando conversar, tudo isso é ruído, tudo isso é prejudicial pra gente. Há muito tempo eu não vejo mais ninguém, e isso acontecia muito no ensino fundamental 2 ou no ensino médio, a gente falava muito de poluição sonora. E recentemente, pelo menos aqui em São Paulo, eu não vejo mais ninguém falando de poluição sonora, e ela é parte do dia a dia daqui de São Paulo. Então, ficar em silêncio e forçar um ambiente silencioso, para mim, é muito importante. Ao ponto que eu fui aos poucos deixando a música um pouco de lado. Quer dizer que eu não ouço música? Não, eu amo música. Só que eu prefiro ter um momento para escutar a música e de fato escutar, pensar sobre o que está sendo cantado e absorver aquilo, do que eu só escutar a música por escutar. E aí a gente entra na vida contemplativa, você vai começar a reparar que as pessoas não estão vivendo, elas só estão gritando umas com as outras e absorvendo informações, e nenhuma informação é processada, as pessoas não pensam sobre o que elas estão ouvindo, sobre o que elas estão falando, e frequentemente isso se rebela na vida social delas, que foi o que aconteceu comigo ali em meados de 2022. Eu tive uma ruptura com a maioria dos meus amigos, com professores que eu tinha muita estima, porque eu simplesmente não os ouvia enquanto eles falavam. E até certo ponto vice-versa acontecia também. Então, assim, é muito importante você ser ouvido, é muito importante você falar, né? Mas também é muito importante você ouvir. E para ouvir, quanto menos ruído, melhor. Entende? Tem um exemplo que eu gosto muito dele, que é do casal que não se ouve, do casal que não conversa. Então é um casal que eles falam, e você percebe que eles não estão falando com os seus parceiros, eles estão falando sozinhos. Só que eles têm a impressão de que eles estão falando com um parceiro. Por quê? Porque ele está externando. Só que em nenhum momento ele está sendo ouvido. E aí isso gera diversos conflitos no casal. O que eu cansei de ver isso aqui em São Paulo é brincadeira.
Então, a mensagem desse vídeo é: aprecie o silêncio. Tente ter uma vida contemplativa. Eu sei muito pouco sobre esse termo da vida contemplativa, mas eu gostei muito do pouco que eu descobri, né? E casou muito com o que eu já estava tentando fazer, mas não tinha até então um nome. Bin Jun Han, obrigado por dar o nome para o que eu estava buscando e não sabia. Tá aqui. Essa ediçãozinha é muito linda, cara. É da editora Vozes Nobilis. Editora Vozes, né? Foi a edição que eu peguei lá na Bienal. Ó, Bin Jun Han é esse carinha aqui. E não sei se focou, né? Será que focou? Será que deu pra ver? Né? E veio uma bagzinha, foi bem bonitinho. Eu gosto muito desse livro, ele tá todo arrebentado porque a época que eu li ele foi uma época de muita bagagem na minha bolsa. Tô enrolando já para terminar o vídeo, mas se fez sentido, comenta aí de que forma isso faz sentido na sua vida. Se gostou do vídeo, curte, compartilha. Eu vou tentar trazer mais vídeos com mais frequência, só que eu tenho um demônio a ser enfrentado chamado perfeccionismo. E eu tenho uns 3 vídeos já gravados, só que eu sou perfeccionista na edição. E ao mesmo tempo que eu sou perfeccionista, eu sou iniciante nisso aqui, esse é meu segundo vídeo. Então, cara, vou tentar trazer vídeos assim, mais simples, só eu sentando e conversando sobre o que eu quero conversar, porque esse canal é para isso. Então, beijinhos, boas leituras, bons cafés